Então, nesse vídeo, nós vamos continuar estudando aqui a parte de classes e de objetos e continuando aqui sobre os modificadores de acesso. Então, nós tínhamos visto aí nos exemplos anteriores os modificadores de acesso public, que diz que essa propriedade ela é visível em todos os pacotes. O modificador de acesso padrão, ou default, quando nós não definimos nenhum modificador de acesso, ele assume o padrão, ou seja, dizendo que essa propriedade pode ser acessada diretamente dentro do mesmo pacote, se a instância for declarada dentro de uma classe no mesmo pacote. E privado, que diz que essa variável não é visível em lugar nenhum, somente dentro da própria classe. Então, dentro da classe nós conseguimos acessar, mas pela variável de referência nós não conseguimos acessar. Ainda falta mais um modificador de acesso, que é o protected. Então, para mostrar o exemplo do protected, eu vou ter que mostrar primeiramente como que funciona a herança. Vou mostrar aqui uma introdução básica para a gente ver um exemplo para mostrar esse modificador de acesso. Depois nós entramos em mais detalhes. Então, vou abrir aqui o Asta, que é uma ferramenta para o ML, para estar desenhando aí os nossos diagramas que representam os objetos. Então, os diagramas podem ser representados através de gráficos, né? Através de diagramas. E esse diagrama é o diagrama de UML. Então, essa ferramenta visual é diagramas UML. Então, nesse caso, vamos criar aqui um diagrama de classe para mostrar a relação entre as classes. Nesse caso, nós já temos ali uma classe pessoa, no nosso exemplo, que possui os atributos, o atributo nome, que é a propriedade nome, nós definimos ali como string, e a propriedade sexo. Então nós vamos clicando aqui nesse amarelinho, ele vai atribuindo propriedade sexo do tipo character. Pronto. Ok, essa é a classe pessoa que nós já temos no nosso projeto. Então tá ali, classe pessoa, nome e sexo. Ok, agora nós precisamos dizer que essa classe pessoa ela vai ser herdada. Então vamos criar aqui o conceito de herança, tá? Onde uma classe vai herdar da outra. Então herança diz que uma classe base poderá ter uma classe filha, e a classe filha estende da classe base as suas funcionalidades, suas características. Então, física. Olha só, nesse caso, nós temos uma pessoa e eu especializei essa pessoa. Então, o que é especializar? É quando nós criamos uma classe que estende uma classe mais genérica para especializar. Por exemplo, pessoa. Toda pessoa possui nome e sexo. Porém, nem toda pessoa possui CPF e RG. Então, a gente vai fazer um tratamento de pessoa física, aquelas que possuem RG, aquelas que possuem CPF. Então, essa vai ser pessoa física. Então, se tratando de empresa, se for um sistema mais comercial, nós também temos um outro tipo de pessoa, que é a pessoa jurídica. Ali. Então, nós temos uma pessoa, que representa qualquer pessoa, nome e sexo, e aqui nós temos pessoa jurídica e pessoa física. Bom, se a gente for especializar dessa forma, for detalhar dessa forma, o sexo só é pertinente à pessoa física e não à pessoa jurídica. Então, nesse caso, a propriedade sexo ou atributo sexo não poderia ficar na classe pessoa. Então, a herança nada mais é do que uma especialização do tipo. Então, nós temos um tipo pessoa genérico e agora estamos criando um tipo pessoa mais específico. Por exemplo, vamos colocar aqui a propriedade sexo do tipo character. Porque somente pessoa física, ou uma pessoa física, humana, né, possui o atributo sexo, enquanto que pessoa jurídica representa uma empresa. Então, a empresa ela possui características específicas, como por exemplo, CNPJ, string, e vamos colocar mais um atributo aqui, razão social, string. Ambos pessoa.
Agora, o que vai vincular esta pessoa física e esta pessoa jurídica com pessoa é essa setinha chamada generalização. Então, quando nós estendemos uma classe, nós estamos especializando. Olha só, tá aqui. Então, nós desdobramos de pessoa, nós criamos uma classe filha, pessoa jurídica. Então, neste momento, nós especializamos, tá? Pessoa jurídica, e também especializamos pessoa física. Olhando de baixo para cima, nós estamos generalizando. Ou seja, criamos uma parte de pessoa mais genérica. Por isso que a setinha se chama generalização. Porque nós criamos uma parte dessa pessoa mais genérica. Assim como a pessoa jurídica também tem uma parte mais genérica. Então nós colocamos a parte mais genérica no tipo pessoa, ou seja, o atributo que é comum nos dois. E especializamos, criamos os atributos mais específicos em cada tipo. Então em pessoa física nós vamos ter um atributo específico de pessoa física, que é o CPF. Vamos colocar string aqui. Enquanto que na pessoa jurídica nós temos um atributo específico de pessoa jurídica, que é o CNPJ e a razão social. Então, olhando de cima para baixo, nós estamos especializando. E olhando de baixo para cima, nós estamos generalizando. Então, esse é um pequeno exemplo de herança, para que a gente possa entender o novo modificador de acesso, que eu não expliquei, que é o protected, o que está faltando. Tá? Então vamos representar isso aqui no código, fazer algumas alterações no nosso código para representar esse diagrama: pessoa, pessoa física e pessoa jurídica. Então esta seta aberta representa a herança. Tá? Então aqui nós temos o tipo genérico e o tipo mais específico, onde ele herda as características do tipo mais genérico. Então nós vamos detalhar melhor mais para frente até que ponto que ele herda, como que funciona essa relação entre esses dois tipos. Mas basicamente nós podemos dizer que as propriedades públicas desse método, ou os métodos públicos, ele poderá ser utilizado dentro do pessoa física através da sua variável de referência. Então vamos para a prática, que vai ficar mais fácil entender. Abrindo aqui o nosso código, vamos continuar o nosso exemplo. Então nós já temos o pessoa. O que nós precisamos fazer nesse momento é criar uma classe filha de pessoa, pessoa física e pessoa jurídica. Então, para isso, vamos criar o nosso pacote, continuando o nosso estudo. Tá ali. Criando a classe, clicando com direito no pacote, New Class, pessoa física. Então, a classe pessoa física, ela tem como superclass, ou seja, a classe base, pessoa. Quando nós não colocamos nada, ela por padrão estende o tipo object, que é um tipo nativo do Java. Toda classe estende object por padrão. Tá? Nesse caso, nós vamos alterar aí o padrão e vamos dizer que ela vai herdar aí de pessoa. Então, ok. Então, essa ferramenta só nos auxiliou aí para criar o comando extends e realizar a importação de pessoa caso fosse necessária. Mas nesse momento não tem ainda necessidade, porque pessoa física e pessoa está no mesmo pacote. Então essa forma de criar simplesmente ajudou a gente nesse extends pessoa, mais nada. Então beleza, o que nós queremos fazer é colocar o sexo na pessoa física. Então nós vamos vamos modificar, vamos remover manualmente o sexo para pessoa física e também os seus métodos getters e setters. Colocamos ali. Existe uma forma através da ferramenta para fazer isso, que é o conceito de refatoração. Mas por enquanto vamos fazer manualmente para que a gente possa ir entendendo aos poucos. Então nós temos que pessoa física extends pessoa. Pessoa possui a propriedade nome. Pessoa física possui a propriedade sexo. E também, conforme o diagrama, vamos colocar aqui a propriedade string, do tipo string, CPF. E vamos criar também um método getSetter para ele. Porém, nós já criamos manualmente o do sexo e do nome. Agora chega de digitar na mão e vamos utilizar aí um recurso da ferramenta. Então, se clicarmos aqui na lâmpada, super lâmpada do Eclipse, ele vai mostrar para nós aqui create getters and setter para o CPF. Então, ele já sabe que existe esse padrão getters and setters e que nós podemos utilizá-lo aqui.
Pronto, ok. O que ele fez? Ele criou para nós get CPF e set CPF. Ele incluiu um comentário. Esse comentário eu vou remover nesse momento, porque a gente vai explicar como ele funciona depois. Ok. Beleza, essa é a configuração do meu Eclipse, tá? Um de vocês vai, se tiver com configuração padrão, não vai mostrar com comentário. Então, olha só. Então, nós temos pessoa física com sexo. Nós temos pessoa com nome, pessoa física com sexo e com CPF. Então, voltando para o diagrama, nós temos sexo e CPF para a pessoa física. Para a pessoa jurídica, nós vamos criar CNPJ e razão social. Então, voltando aqui ao nosso código, vamos criar aqui new class pessoa jurídica, aplicando a mesma lógica, o mesmo procedimento. Pessoa contra o espaço, ele já me mostra onde que está o tipo pessoa. E finish. Ok, então nós temos pessoa jurídica estendendo pessoa. Nós temos pessoa física e pessoa jurídica estendendo pessoa. Pessoa ficou apenas com o nome. Pessoa jurídica vai possuir, conforme o diagrama que nós representamos, o CNPJ e a razão social. Então vamos lá. CNPJ e a razão social. Como são duas palavras, nós vamos utilizar o padrão camel case, que representa o quê? Que quer dizer que quando tem duas palavras, palavra composta, a primeira começa com a letra minúscula e a segunda começa com a maiúscula. Então, nós não trabalhamos dessa forma com nome de propriedades, tá? Razão, underline, social. Então, vamos utilizar aí essa convenção. Não quer dizer que não vai funcionar, é apenas uma convenção que nós vamos ver aí em muitas classes, então nós vamos obedecer esse padrão. Então, uma outra forma de criar o getters e setters para essas duas propriedades, é clicar manualmente, uma por uma, e mandar gerar, né, o getters and setters, ou também nós podemos utilizar o source, generate getters and setters, que vai nos auxiliar aí nessa criação. Marcamos as duas opções, ó, do CNPJ, queremos get e set, do razão social, também queremos o get e o set. E o modificador de acesso vai ser público para esses métodos, para que possa ser acessível pela instância. Como no meu caso ele está criando esses comentários, eu vou tirar ele aqui, tá? Mas no de vocês você pode ficar tranquilo que não vai aparecer. Depois eu vou melhorar a configuração do meu Eclipse. Então vamos deixar aqui. Pronto, olha só. CNPJ e razão social, método get e set. Então nós temos pessoa jurídica estendendo de pessoa. Nós temos pessoa física estendendo de pessoa. Então nós acabamos de criar a representação desse diagrama. Perceba agora que no nosso teste pessoa, ele deu um problema. Qual foi o problema que aconteceu? O nosso objeto pessoa, na nossa classe de teste, ele tentava acessar, ele acessava o método setSexo. E perceba que na classe pessoa não existe mais o método setSexo. Nós modificamos e colocamos esse método setSexo na classe filha da classe pessoa, que é a pessoa física. Então vamos colocar aqui do lado, vizinha, para ficar mais fácil de visualizar. Então nós temos aqui pessoa física, que estende de pessoa, e pessoa jurídica, que estende de pessoa. Então, em pessoa física, nós temos o setSexo. Então, quer dizer que nós temos que modificar esta forma de atribuir, tá? Porque o objeto pessoa não possui esse setSexo. Então, nós temos que mudar o tipo do objeto. Então, aqui nós colocamos, ao invés de colocarmos pessoa, vamos colocar pessoa física. New pessoa física. E aqui nós vamos declarar o tipo pessoa física. Então, enquanto pessoa física, sim, ele possui o sexo. Mas o nome, nós podemos ver que o nome tinha em pessoa. O nome estava em pessoa. Então, olha só, em pessoa tem o nome e tem o set nome e o get nome. Na variável de referência, nós conseguimos acessar o set nome de pessoa, porque pessoa física estende pessoa. Então aqui nós temos um objeto new pessoa física. O que é um objeto pessoa física? É um objeto que possui os métodos
da classe pessoa mais a pessoa física. Por isso nós conseguimos acessar o nome, que vem da classe pessoa, e o sexo, que vem da classe pessoa física. Então vamos colocar aqui pessoa física, pessoa física. E aqui também vamos colocar pessoa física, pessoa física. Assim o nosso teste vai funcionar redondo. Então, se eu pudesse desenhar como que fica esse objeto pessoa física, ele fica desta forma. Esse objeto pessoa física, ele fica dividido em 3 partes. Como ele herda de pessoa, então esse objeto pessoa física, quando nós demos o comando new pessoa física, o que nós temos aqui? Um objeto que possui características, métodos da classe objeto, da classe pessoa, mais a classe pessoa física. Então, como nós declaramos ali uma variável de referência do tipo pessoa física, nós colocamos ali pessoa física, vamos chamar de pessoa 1 recebe new pessoa física, esse comando new pessoa física. Então nós criamos um objeto que possui 3 partes, uma parte que ele herda de object, uma parte que ele herda de pessoa e outra parte da própria pessoa física. Então nós temos aqui um ponteiro para um objeto que possui 3 partes. Então, quanto pessoa física, nós temos acesso aos métodos da pessoa física através da pessoa 1. Então, por isso que ao colocarmos pessoa 1.set CPF, nós conseguimos acessar, porque esse CPF ele está aonde? Ele está em pessoa física. Colocamos ali o número, né, para esse CPF. Olha só, então colocamos lá o número para esse CPF. Então, enquanto, olha só, pessoa 1.set CPF. O set CPF, esse método set CPF, ele está dentro do pessoa física, está aqui dentro na sua declaração, set CPF, esperando um string como parâmetro. Vamos colocar dessa forma, tá? Tá ali. Ok. Agora nós colocamos um nome. Então, em algum momento nós colocamos set nome para essa pessoa. Então vamos colocar até antes do CPF. Colocamos ali pessoa 1.set nome. Então quer dizer que vamos chamar de João. Tem acento o nome do João. Opa, tá esquisito. Tá difícil acertar o nome do João. Acertei. Então olha só, esse João tá aqui. O set nome desse João, esse método set nome foi escrito aqui, esperando uma string. Então perceba que nós temos aqui uma variável pessoa 1 do tipo pessoa física. Então nós conseguimos acessar dentro dessa variável, por essa variável, todos os métodos públicos de object, de pessoa e de pessoa física. As propriedades nós não conseguimos acessar direto porque elas estão privadas, ok? Então este desenho é a representação deste código. Pessoa física recebe new pessoa física, set nome, set sexo. E agora vamos colocar aqui para essa pessoa física pessoa 1.set CPF. Vamos colocar aqui um CPF para essa pessoa física. Então, nome está em pessoa, sexo está em pessoa física e CPF também está em pessoa física, conforme nós colocamos aqui. Ok? Valeu, obrigado.